Amazonas tem 2.600 mortes por Covid e mais de 370 mil casos confirmados. Vice-governador e secretário de saúde são processados pelo Ministério Público Federal por fraudes em contrato milionário para a gestão de unidades. Para gerar 3 mil novos empregos, Codan aprova investimentos de 15 bilhões no estado. Brasil ultrapassa 400 mil mortos pela Covid-19 com risco de terceira onda. 44 pessoas morrem pisoteadas após tumulto em festa religiosa em Israel. Chacina em Itacoatiara. Homens que integravam um bando ligado ao tráfico de drogas foram mortos após desaparecimento de 1 tonelada de entorpecentes que pertenciam ao líder do grupo. 3 homens que estavam em lanchonete na José Clemente, centro da cidade, foram executados em mais um acerto de contas. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. Previsão do tempo. A duração do dia hoje será de 12 horas e 24 segundos. O meio-dia solar vai acontecer às 11 horas e 57 minutos. É de 90% a probabilidade de chover 14 milímetros, prevê o Clima Tempo. A temperatura aqui no momento é de 24 graus, terá máxima de 31 graus Celsius. A umidade do ar é de 96%. Os ventos estão calmos, com 5 quilômetros hora de velocidade. É sexta-feira, 30 de abril. Chegamos aos 120 dias do ano. Faltam 245 para terminar 2021. É dia de São Pio V. Comemoramos também o dia do ferroviário. Dia Internacional do Jazz. E o Dia Nacional da Mulher. Esta é a edição 26.290 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 6 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 98 centímetros. Já havia enchido 12 metros e 38 centímetros. A leitura atualizada daqui a pouco, o Rio Negro já deve ter ultrapassado os 29 metros, o que significa inundação severa. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no militar de Ponta Pelada. Um fato marcante da história. 1945, Adolf Hitler e Eva Braun suicidam-se. 5 horas e 51 minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ao sonoplasta Itamar Jardina. E bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Itamar. E bom dia, você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, como está o tempo aí onde você está? Pois é, Paulo, o tempo já começa a ficar mais claro aqui na área da zona norte e da zona oeste da cidade, por onde já passamos. Já temos aí um pouco de claridade, Paulo, sinal de que, pelo menos agora pela manhã, pelo menos agora no começo da manhã, não vai chover não, Paulo. Começa a ficar claro por aqui. Pellegrini, e o trânsito, como é que se encontra nesse instante? Muito bem, Paulo Guerra, a área aqui tanto da Zona Norte quanto da Leste, nós já, na ocasião em que estivemos no Instituto Médico Legal, transitamos pela Avenida Noel Núcleo, em toda a sua extensão, com trânsito tranquilo até o presente momento. Esse panorama deve mudar, né, com o passar do tempo. A partir lá das 7 horas, 7h30, começa aquele horário de pico e teremos com certeza um grande fluxo de pessoas, tanto na Noel Núcleo quanto na Max Teixeira. Aqui para a área da Zona Leste, aí sim, Paulo, aqui não tem negócio de horário de pico não. A Avenida Grande Circular já tem grande número de veículos, é o Terminal 4, é o Terminal 5 que fica aqui nas proximidades, são os ônibus do transporte especial que vão em direção ao distrito, o ônibus alternativo, executivo, os mototaxistas, tudo passam por aqui pela Avenida Grande Circular, deixando o trânsito bem concorrido já nesse começo de manhã, Paulo. Pellegrini, se falava de que poderia haver uma paralisação dos rodoviários hoje. Como é que está a situação? Pois é, Paulo, o panorama tranquilo, pelo menos até o presente momento, né, Paulo? Tranquilo no que diz respeito à paralisação, mas a situação dos rodoviários aí continua a mesma, né? Tivemos aí umas rodadas de conversação, promessa de que tudo vai se adequar daqui para frente, Paulo Guerra. A verdade é que a nova administração da prefeitura está aí com esse problema aí nas mãos, né? De férias atrasadas há mais de 2 anos, ônibus aí, motoristas que não recebem os seus salários em dias, a questão do vale-refeição, daquele vale merenda, cesta básica, muita coisa atrasada, Paulo, essa que é a grande verdade. Pellegrini, quem está ouvindo você é o Everton Jacó, também a dona Sabá, que está na rua, no Beco 10 de Julho, Colônia Antônio Aleixo, acompanhando o Jornal da Manhã, e os companheiros da Rádio Tucunaré FM,
e a Web Rádio Imaculada, lá em Anuri. Oyama Leão está mandando um bom dia para você. Opa, bom dia a todos os companheiros, os colegas aí de Anuri, né, Paulo Guerra? Um abração para Dona Sabá também. Dona Sabá, obrigado pela audiência. Valeu, Dona Sabá. E a gente estende esse abraço, Paulo, a todos os ouvintes de todos os municípios e comunidades do interior do estado que sempre cedinho já ligam o rádio para acompanhar o Jornal da Manhã. Peregrino, tivemos uma chacina em Itacoatiara e daqui a pouco vamos contar todos os detalhes com o nosso companheiro Manuel Cruz, que preparou uma matéria sobre essa chacina acontecida em Itacoatiara e que foi amplamente divulgada no dia de ontem. Mas uma chacina aconteceu também aqui em Manaus, né, Peregrino? Pois é, Paulo, além dessa de Itacoatiara, alô, Manuel Cruz, daqui a pouco vai trazer todas as informações, com certeza, numa excelente matéria, Paulo. Aqui em Manaus também não foi diferente não, né? Tivemos também uma chacina, e dessa vez, como nós já conversávamos hoje pela madrugada, na nossa primeira reunião de pauta, Paulo, foi mais uma vez no centro da cidade. E mais uma vez ali nas proximidades da Lobo da Almada com José Clemente, né? Naquele lanche que fica bem na esquina dessas duas ruas ali. 3 homens estavam lá, Paulo Guerra, e foram assassinados, né? Ocupantes de um Voyage prata, desceram do carro e atiraram várias vezes com arma de grosso calibre. Os 3 acabaram morrendo na hora, Paulo Guerra, e a polícia já está em busca aí dos assassinos que cometeram essa chacina aí no centro. Pois é, Peregrino, isso sem dúvida é um acerto de contas. 3 homens que estavam nessa lanchonete e infelizmente não atingiu ninguém que estava ali nas proximidades, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, né? Apesar do grande susto, apesar do desespero e do pânico que se deu no local no momento dessa chacina, né, Paulo? Os tiros atingiram tão somente a quem os pistoleiros queriam, né? Os 3 homens acabaram morrendo na hora. E você colocou muito bem, Paulo, a polícia logo que chegou, nos primeiros procedimentos de perícia, de investigação, já foram logo colocando como primeira linha de investigação acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Peregrino, a movimentação nos prontos-socorros durante essa madrugada, como é que foi? Agitada, Paulo, agitada sim, durante a noite e madrugada, sobretudo nos pronto-socorros da zona leste da cidade, como o pronto-socorro Platão Araújo e o pronto-socorro João Lúcio. Uns eventos também por bala, Paulo, houve um tiroteio ali na área do Marapatá, muita gente acabou sendo atingida, foram 3 pessoas feridas a bala e levadas para o pronto-socorro, onde permanecem internadas, Paulo. Peregrine, mais um assalto a ônibus na linha 358. Aí você me pergunta, onde é? Por onde andava esse ônibus? Por 4 Tapajós, claro. Pois é, no local de sempre, né, Paulo? Sempre naquele trecho compreendido entre a entrada da Cidade Nova e a entrada do bairro Novo Israel. É sempre nesses locais, nesse local onde acontecem os assaltos. E onde não foi diferente. Mais um assalto. Só que dessa vez, Paulo Guerra, eram 3 homens com armas caseiras e eles exigiram que o pessoal entregasse tudo. O senhor acabou reagindo e os bandidos ainda tentaram atirar, mas a arma falhou. Poderia ter acontecido também uma tragédia dentro desse ônibus, Paulo. Graças a Deus a arma do bandido falhou. Foi quando os passageiros reagiram e espancaram 2 dos suspeitos. Um ainda conseguiu fugir, mas os 2 que ficaram pegaram uma pisa, Paulo Guerra, e com a chegada da polícia eles pararam de apanhar, mas foi realmente aí, Paulo, uma situação muito perigosa, onde poderia ter acontecido morte, inclusive, se a arma do bandido não tivesse falhado. Pois é, eram 3 bandidos na linha 358 e 2 acabaram sendo espancados pelos passageiros. Bem feito, não, Peregrino? Bem feito, Paulo Guerra, né? Eles procuraram e acharam, né? E pegaram essa pisa aí e tiveram sorte, né? Porque se não é chegada rápida da polícia, eles poderiam até ter partido dessa para pior. Apanharam bastante. Peregrino, até daqui a pouco. Paulo, sim, antes da gente comentar, Paulo, que nós recebemos a ligação, batemos um papo com o pessoal lá ali da área da comunidade do Arapapá e também do Jandira. Ou seja, aqui no Jornal da Manhã, né? Através do Jornal da Manhã que chegue até as autoridades para que, né, os proprietários, as pessoas que conduzem essas lanchas a jato, né, que passem, né, naquela área ali, mais longe da comunidade. Paulo, todo ano acontece isso, é recorrente, quando temos cheia, eles passam próximos às casas, as casas saem quebrando tudo, destruindo tudo com o bandeiro, que eles passam bem pertinho
das casas, das plantações, e é um sofrimento para quem é ribeirinho, para quem mora nessas áreas. Então, a gente pede a fiscalização aí por parte das autoridades e a consciência, principalmente, de quem pilota esses barcos, né, que tenham consciência e não ajam como bandidos, para que as pessoas se sintam prejudicadas ali nessa área de Solimões, tanto ali na comunidade do Arapapá, quanto na comunidade do Jandira. É uma situação muito complicada, não, Paulo? Sem dúvida alguma. Isso é um caso de marinha fazer uma fiscalização, não é, Peregrino? Sim, Paulo, né? Que como já fizeram em outros anos, né, através das reclamações, das reivindicações, a Marinha sempre presta socorro a essas comunidades e esperamos que esse ano não seja diferente, né? Lá na área tanto do Jandira quanto ali na área da comunidade do Arapapá. Até daqui a pouco, Peregrino. Quando voltaremos com essas e outras informações, Paulo Guerra. Para celebrar o Dia do Trabalhador, o Senac Amazonas realiza o projeto Reconexão com o Mercado de Trabalho nesta sexta-feira e amanhã, sábado, dia 1º de maio. A programação é totalmente gratuita e vai oferecer serviços de orientação profissional com especialistas em recrutamento e seleção, além de elaboração e impressão de currículos de candidatos. Para o gestor do Senac Amazonas, Ailson Andrade, as atividades preparam o trabalhador para as oportunidades e os novos desafios. E o Cine Manaus divulga hoje 53 vagas de emprego em várias áreas de atuação para esta sexta-feira. Há oportunidades para auxiliar de produção, vendedor, além de vagas exclusivas para pessoas com deficiência ou PCDs. Os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail disponível na descrição da vaga com os seguintes dados atualizados: números, pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência caso não seja o primeiro emprego. O candidato precisa avaliar a carteira digital ou validar a carteira digital e previdência social no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou acessar o site www.gov.br/trabalho e para concorrer às vagas deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro. Vamos repetir os dois sites, os dois portais: www.gov.br/trabalho e empregabrasil.mte.gov.br. Crianças de 2 até 5 anos de idade foram incluídas a partir desta semana em mais uma fase da 23ª campanha de vacinação contra a influenza, a gripe, iniciada em Manaus no último dia 12 de abril. O imunizante está disponível em 171 salas de vacina, cuja lista de endereços pode ser consultada no site da Secretaria Municipal de Saúde. A campanha seguirá até o próximo dia 9 de julho e vai atender em etapas de acordo com a disponibilidade de doses em um total de 17 grupos prioritários, com uma estimativa de imunizar 642.003 pessoas aqui em Manaus. Para debater e propor soluções no atendimento de saúde que atendam às demandas das populações amazônicas, a Fundação Amazônia Sustentável realiza na próxima terça-feira, dia 4 de maio, das 8 às 12 horas, o teleseminário SUS na Floresta, Saúde, Ribeirinha. O público-alvo do seminário são equipes municipais de saúde, como gestores e técnicos, líderes e representantes de populações ribeirinhas, acadêmicos, pesquisadores interessados em geral no tema saúde. A consultora do programa SUS na Floresta da FAES, a Tânia Flores, destaca que os teleseminários são um espaço de construção e validação de propostas para aprimoramento dos serviços de saúde voltados às populações tradicionais amazônicas. É um espaço de discussão e busca de soluções em torno dos temas mais vulneráveis da saúde indígena e ribeirinha. Agora 6h07 em Manaus. Quase metade dos grupos prioritários já foram vacinados contra a Covid-19 no município de Iranduba.
O município de Iranduba já recebeu 28.064 doses de vacina contra a Covid-19 para um universo de 20.672 pessoas dos grupos prioritários, que são idosos, profissionais de saúde, segurança pública e salvamento, moradores ribeirinhos, povos tradicionais, quilombolas e pessoas com comorbidades. Desses grupos, 10.144 ou 49,1% já tomaram a primeira dose do imunizante. 1.417, que representam 6,9% dos grupos prioritários, já tomaram a segunda dose, totalizando 11.561 doses aplicadas. Mas teve gente, Paulo Guerra, que mesmo tendo direito, não aderiu de forma expressiva à imunização. É o caso dos idosos de 65 a 69 e de 70 a 74 anos, como revela o secretário de Saúde de Iranduba, Ricardo Freitas. Nós estamos buscando uma estratégia de busca ativa para a gente vacinar essas pessoas aí em que nós estamos abaixo de 50% da imunização da primeira dose. Em relação a pessoas acima de 80 anos, nós vacinamos cerca de 82,5%. O secretário Ricardo Freitas também informou que a Censa Iranduba vai intensificar a vacinação na zona rural por conta da subida das águas e do provável ajuntamento de famílias ribeirinhas em escolas e em outros espaços. Planejamos uma ação e intensificaremos essa ação no sábado para que as pessoas possam ser vacinadas, justamente por conta da enchente, né? Se houver a necessidade de abrigar essas pessoas em outros locais, escolas, por exemplo, então a gente está correndo contra o tempo, visitando essas comunidades e potencializando a questão da vacinação para esse povo. Falando em enchente, Paulo Guerra, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais emitiu ontem o alerta de número 1422, apontando riscos muito altos de enxurradas e inundações aqui em Iranduba. A prefeitura deve decretar estado de emergência nas próximas horas. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h10 em Manaus. O número de mortes por Covid no Amazonas subiu para 12.615 nesta quinta-feira, com a confirmação de mais 28 óbitos. Dos novos registros, 12 ocorreram nas últimas 24 horas. O estado chegou a um total de 370.184 casos de Covid confirmados, com 696 novos casos nesta quinta-feira. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS-AM. Dos 370.184 casos confirmados do Amazonas até esta quinta-feira, 169.342 são de Manaus, ou 45,75%, e 200.842 do interior do estado, ou 54,25%. Em Manaus, há um registro de 8.771 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior são 61 municípios com óbitos confirmados, totalizando 3.844. Durante o ano de 2020, mais de 300 mil crianças e adolescentes do Amazonas não frequentaram escolas no estado. De acordo com uma pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, em parceria com o SEMPEC Educação, divulgada nesta quinta-feira. O estudo faz um panorama da exclusão escolar antes e durante a pandemia da Covid aqui no Brasil. De acordo com a pesquisa, foram 300.044 crianças e adolescentes de idade entre 6 e 17 anos que ficaram excluídos da educação no Amazonas durante o ano em que o mundo passou a viver o período de pandemia da Covid-19. No Amazonas, a pesquisa apontou que a população total da faixa etária do estado é de 936.243. 6h12 em Manaus. Dados utilizados para apontar o índice dos desafios da gestão municipal, o IDGM 2021,
mostram que, em 2019, Manaus atendeu 97,5% da população com o serviço de abastecimento de água. Porém, deixou de atender a 80% dos manauaras com a coleta de esgoto. Que continua sendo cobrado. Segundo o IDGM, na avaliação entre os 100 maiores municípios do país, Manaus apresentou o 57º melhor atendimento quanto ao abastecimento de água. O processo de transferência da multinacional LG Eletrônica de Taubaté, em São Paulo, para o Polo Industrial de Manaus segue em passos lentos. Em reunião do Conselho de Administração da Suframacais, essa semana, o representante do Ministério da Economia, o secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, retirou a pauta sobre a ampliação da empresa no Amazonas. Representantes da indústria esperam que a decisão seja revogada em breve. No início de abril, a empresa sul-coreana anunciou que pretendia transferir sua produção de notebooks e monitores presente no interior de São Paulo para a Zona Franca, gerando cerca de 68 novos empregos. Atualmente, a LG, quarta maior empregadora do modelo, gera 1.400 empregos do Polo Industrial de Manaus e está instalada no estado desde 1995, segundo dados da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, a FIEA. A Marinha do Brasil nega ter dado autorização para a entrada de 2 dragas destinadas à atividade de garimpo na foz de Calburis, dentro da terra indígena Médio Rio Negro 2. Local banhado pelo Rio Negro, no extremo norte do Amazonas. A Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro também nega ter dado autorizado a atividade. Os administradores do garimpo apresentaram um documento informando que o município autorizou a atividade. Em nota, a assessoria de comunicação do Comando do 9º Distrito Naval destaca que não é de competência da Força Naval realizar a autorização da atividade de garimpagem. Ainda segundo a nota, a Marinha informou que cabe a ela apenas a fiscalização das embarcações utilizadas nessa atividade, verificando se estão inscritas junto à capitania, delegacia ou agência. O Ministério Público Federal processou o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, do PTB, e o secretário estadual de saúde, Marcelo Scampelo, por fraudes no contrato de gestão de 2 unidades de saúde em Manaus. A unidade de pronto atendimento UPA Campos Sales e o Hospital Delfina Assis. A ação de improbidade administrativa foi apresentada à Justiça Federal e também inclui 2 ex-secretários estaduais de saúde, Rodrigo Tobias e Simone Papais, além do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano e o representante do Instituto, José Carlos Risoli. A ação inclui ainda pedido liminar de bloqueio de bens dos envolvidos no valor de R$32.052.691,04, que equivale ao prejuízo causado ao patrimônio público, conforme a apuração da Controladoria Geral da União, a CGU. A defesa do ex-secretário Rodrigo Tobias informou que ainda não foi notificada sobre essa ação. O secretário Marcelo Scampelo também informou por meio da SES que aguarda a notificação para poder se manifestar no processo. Em nota, o vice-governador Carlos Almeida afirmou que o processo licitatório de contratação foi devidamente avaliado pela Procuradoria-Geral do Estado e a vencedora foi contratada em março de 2019. Na época, ele assumiu o cargo de secretário estadual de saúde. O Ministério Público do Estado do Amazonas informa que o último mandado de prisão temporária que estava em aberto na Operação Coleta de Luxo, deflagrada anteontem, foi devidamente cumprido, tendo como custodiado Ivonei Guimarães Menezes, presidente da Comissão de Licitação do município. O Ministério Público do Amazonas segue com os interrogatórios dos custodiados em breve, bem como com as demais medidas de apuração dos fatos e responsabilização 2 agentes. 2 projetos arquitetônicos podem sair do papel no complexo turístico da Ponta Negra. Um deles é a ampliação de acessibilidade à praia para pessoas com deficiência, PCDs, e o outro é a urbanização de área de lazer e playground inclusivos. Os novos projetos estão em fase de aprovação por meio de um convênio entre o Ministério do Desenvolvimento Regional, Caixa Econômica Federal e Prefeitura. O Instituto Municipal de Planejamento Urbano Implurbe. A primeira obra vai incluir a ampliação do complexo com calçadão, construção de área com equipamento de ginástica para pessoas com deficiência de mobilidade, quadra de basquete inclusiva e rampa. Todo esse complexo será interligado ao calçadão de pedras portuguesas já existente, com as inclinações e recomendações exigidas para atender às normas vigentes para os
PCD. A área total a ser construída é de 648,02 metros quadrados. O governador Wilson Lima apresentou ontem, durante reunião virtual do Fórum de Governadores da Amazônia Legal, as ações do Estado para enfrentamento dos problemas ambientais. A apresentação foi a convite do consultor do Reino Unido, John Morton, enviado especial do governo britânico para a COP26, a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. A COP26 está programada para ser realizada na cidade de Glasgow, na Escócia, de 1º a 12 de novembro deste ano, sob a presidência do Reino Unido. Ao se pronunciar no Fórum de Governadores, Wilson Lima defendeu que a preservação da floresta precisa trazer algum benefício para as famílias que moram em comunidades localizadas nas unidades de conservação. O Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, o CODAM, órgão ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, aprovou na manhã de ontem investimento de aproximadamente 15 bilhões de reais. O montante aprovado durante a 289ª reunião ordinária do CODAM corresponde aos 69 projetos apresentados pelos investidores. E, de acordo com o CODAM, o investimento total aprovado será aplicado nos próximos 3 anos e deve garantir a geração de 3.875 novos postos de trabalho, além de outros 2.736 que serão reaproveitados dentro da própria indústria. Os destaques da pauta foram para 2 grandes projetos apresentados por 2 empresas multinacionais que sozinhas respondem por 85% dos investimentos. São elas a Samsung, que apresentou 3 projetos de atualização para a produção de notebook, home theater e smartphones, com investimento total previsto em 8 bilhões de reais, 59% do total da pauta, além da geração de 731 novos postos de trabalho e de 1.852 que serão remanejados. Polícia. O repórter Manuel Cruz tem detalhes sobre a chacina acontecida no município de Itacoatiara. Bom dia, Paulo e ouvintes do Jornal da Manhã. As polícias militares civis chegaram num sítio que fica na estrada da Sudã, a 36 quilômetros da cidade, por volta das 9 horas da manhã. Isso depois que 2 homens deram entrada no Hospital José Mendes, um com um tiro na perna e outro com 22 facadas pelo corpo. Os policiais fizeram uma varredura no sítio, como explica o delegado Lázaro Mendes. Inicialmente tivemos dificuldade em localizar os corpos, até que nós chegamos a um local, nós vimos uma terra fofa e percebemos que possivelmente os corpos estariam ali. Já com a presença dos peritos, nós conseguimos escavar até encontrar os corpos, todos sem documentos, são 4 homens, vão ser encaminhados para o município de Manaus, justamente para que possam ser feitos os exames necessários, tanto identificação como a possível causa da morte, mas já adianto que eles foram enforcados, visível a marca na região do pescoço, e encontramos apetrechos, também utilizados para confeccionar entorpecentes. Então, possivelmente, aqui nesse sítio estava funcionando um laboratório. Tudo isso vai ser investigado. Até o presente momento ainda não temos suspeitos, de quem teria cometido esses crimes. O comandante da Polícia Militar, Coronel Antônio Beckman, falou que esse tipo de crime está relacionado ao tráfico de drogas. É importante passar essa informação para toda a população de Itacoatiara, não é? E não foi um crime comum. Ninguém veio aqui roubar, não é, material de uma pessoa que não estava suspeito de cometer crime nenhum. Eu acho que os senhores puderam observar um grande buraco feito ali para camuflar algo ilícito. Não se faz um buraco na terra e camufla-se com madeira, com terra e capim para esconder aquele material, né? E é o que foi encontrado aqui. Então isso caracteriza o suposto trabalho com ilícito nesse sítio. Os 4 corpos encontrados na cova, a polícia suspeita que um seja do dono do sítio, Emerson Pacomão, e o outro, Alexandre Lelete. Outros 2 não foram identificados. De Itacoatiara, Manuel Cruz, para o Jornal da Manhã. 6 horas e 24 minutos, ainda dentro desse caso, a informação de que essas mortes estão ligadas ao desaparecimento de 1 tonelada de entorpecentes que pertenciam ao líder do grupo. Alberto Peregrini.
Muito bem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Deixa eu dar continuidade ao nosso noticiário policial. Depois da magnífica matéria feita pelo companheiro Manuel Cruz, vamos dando prosseguimento ao nosso noticiário policial, dizendo que o pronto-socorro 28 de agosto viveu plantão agitado durante a noite e madrugada. Uma pessoa baleada, 2 por agressão física, deram entrada naquela unidade de saúde, do pronto-socorro 28 de agosto. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, agitado o plantão durante a noite e madrugada, vindo lá do Arapapá, ali do Distrito Industrial, um homem baleado. Ele chegou no Bico do Urubu, ele havia recebido 1, 2, 3 balaços pelo corpo, sangrando muito entre a vida e a morte no Bico do Urubu. Ele dava entrada no pronto-socorro João Lúcio ontem, era por volta de 21 horas. Logo Paulo Guerra foi mobilizada a equipe dos Anjos da Vida para atender esse homem. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem trabalharam duro e fizeram logo todos os procedimentos na vítima. Ele continua internado, ele está em estado grave lá no pronto-socorro João Lúcio, está aos cuidados dos Anjos da Vida do pronto-socorro João Lúcio. Aliás, todos que procuram João Lúcio são muito bem atendidos. E mais do pronto-socorro João Lúcio, o outro homem também baleado, dava entrada naquela unidade de saúde por volta de 21 horas e 30 minutos. Paulo Guerra e ouvintes, naquele momento o homem estava em estado grave, mas já foi muito bem atendido e nesse momento já não corre risco de morte. Abraçando a todos os Anjos da Vida, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Falando em médico, abraço ao doutor Alexandre Vila, lá do Prontocol. Doutor Alexandre, bom dia, obrigado pela audiência. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade, no Platão Araújo. 4 pessoas deram entrada vítima de agressão física. Dentre eles, nós vamos destacar um homem de 29 anos de idade que se meteu no triângulo amoroso e por pouco não perde a vida a noite de ontem. É que ele estava se envolvendo com uma mulher alheia, com uma mulher casada. Daí, Paulo Guerra e ouvintes, o marido dela descobriu, reuniu mais uns 2 e deram samba de pau nesse peão que deu entrada no pronto-socorro. Era por volta de 22 horas e 30 minutos aproximadamente. O marido ficou com raiva, foi do Ricardão. E a mulher, né? E aí, só que ele disse que ela foi seduzida e já foi, inclusive, perdoada. Cabrão desgraçado. Bateu na mulher, tinha que deixar também, né? Vai pegar é outro galho, com certeza, esse daí que bateu no Ricardão. Não se bate no marido, no namorado da mulher amada, é o que disse aí, muita gente lá no pronto-socorro, muita gente chateado com ele, por ter espancado brutalmente um rapaz de aproximadamente 29 anos. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, conforme já foi destacado aqui nesse noticioso, que um assalto aconteceu ontem na linha 358. 3 homens invadiram esse coletivo na Avenida Torquato Tapajós. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, eles estavam cometendo crime. Daí, um senhor resolveu reagir ao assalto. Um bandido puxou a arma, uma arma caveira. Ele puxou a arma e na hora que ia disparar um balaço no meio do peito do passageiro, a arma falhou, a arma pipocou. Daí, Paulo Guerra, os demais passageiros pegaram esses 2. Um conseguiu fugir, 2 dos passageiros pegaram e deram-lhe uma pisa. Foram murros, chutes, socos, pontapés, pisões, rabo de arraia,
Todo mundo estava batendo, até as senhoras que estavam no ônibus davam bolsadas. Um deles perdeu o dente, outro ficou com o braço quebrado, outro todo ensanguentado, com a cabeça rachada. Oh, coisa boa, rapaz! O sangue de bandido estava jorrando, estava espalhado no ônibus. Mas, rapaz, a coisa mais bonita de se ver era o sangue do bandido espalhado dentro do ônibus. Assaltante de ônibus merece isso e muito mais. Mas foi, segundo assumir, tem gente que tirou até foto, rapaz. Dá até para botar no perfil o sangue do bandido correndo dentro do busão. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Bandidos invadiram a casa de um homem durante assalto. Um homem de 30 anos foi baleado nos testículos. Ele pegou um tiro nos eggs. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na rua Professora Juventina Pires, no bairro de Jorge Teixeira. A vítima contou à polícia que por volta da madrugada, 2 homens estavam entrando na casa e logo que ele apareceu, foi recebido a bala, levou um tiro nos testículos. Os bandidos fugiram. O homem foi socorrido e levado ao pronto-socorro Platão Araújo. A polícia está apurando o crime e deve chegar sim aos bandidos dentro das próximas horas. É duro de se ver, né? Duro, um pai de família dentro de casa levou uma bala nos testículos de um bandido que tinha entrado na casa para roubar. Quando você estiver entrando e saindo de casa, não importa a hora, principalmente em portão de garagem. Todo cuidado é pouco. Dê uma olhada, olhe para lá, olhe para cá, procure logo comprar o seu revólver, que é para quando aparecer o bandido, bala na caveira. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é agora! É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Audiência total em Manacapuru. Alô, Beto D'Angelo. Alô, Macena. Alô, Jardel. Alô, Dona Marília, Major Afrânio e toda a moçada lá de Manacapuru e nosso colega Zeg Deg. Pessoal da Rádio Palmeira, deixa o Zeg falar. IML em destaque agora, chacina em Itacoatiara. Os corpos continuam em Manaus. Os corpos dos 4 homens foram assassinados e quartejados em um acerto de contas lá no município de Itacoatiara. Os detalhes dessa ocorrência você já ouviu com o companheiro Manuel Cruz, aqui mesmo dentro do nosso noticiário policial. Manuel Cruz trazia as informações de que foi, com as autoridades dizendo que tem tudo a ver com o tráfico de drogas, esse crime ocorrido, esse crime terrível ocorrido na cidade de Itacoatiara. Era por volta de 9h40 da manhã de ontem, quando o garotinho Valdir Correia já trazia, o programa do Valdir já destacava essa informação que chegava lá do município de Itacoatiara. E a difusora informou em primeira mão esse bárbaro crime, essa chacina ocorrida no município de Itacoatiara. Outra chacina em Manaus. Essa foi em Manaus. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, era por volta de 20h30, quando chegava a informação de um bárbaro crime ocorrido no cruzamento das ruas José Clemente com Lobo da Almada, aí no centro da cidade. É mais morte no centro. O centro da cidade, praticamente toda semana tem crime. E ontem foi uma verdadeira chacina. Os ocupantes de um carro, Paulo Guerra e ouvintes, um Voyage de cor prata, de placa ainda até o momento não identificada, desceram lá nessa lanchonete. Armados com arma de grosso calibre, os ocupantes desse veículo desceram do carro e foram em direção às 3 pessoas e dispararam
vários tiros, incontáveis tiros nos corpos da vítima. 3 homens acabaram morrendo na hora. O outro foi baleado e levado ao pronto-socorro 28 de agosto. Os 3, até o momento, não foram identificados e acabaram morrendo na hora. Foram balas de arma de grosso calibre e não poderia ser diferente. Após receberem vários tiros, os 3 não resistiram aos ferimentos e morreram. Eles estavam aguardando o X-salada, daquele de 3 por R$10, e acabaram antes do X-salada. Quem chegou foi o X-bala e eles acabaram morrendo lá mesmo, ao lado da lanchonete. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Onde o pássaro da morte sobrevoou a cidade e montou seu puleiro na área central. O passarinho da morte agora está morando no centro da cidade. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. O Barcelona desperdiçou nesta quinta-feira a chance de assumir pela primeira vez a liderança do campeonato espanhol. Bastava vencer o Granada no Camp Nou no complemento da 33ª rodada. E o time catalão chegou a estar na frente graças a um gol de Messi no primeiro tempo, liderando provisoriamente a competição por quase 1 hora. Mas a equipe visitante virou o jogo no segundo tempo com gols de Machis e Molina e venceu por 2-1, resultado comemorado pelas torcidas do Atlético de Madrid, que se mantém em primeiro, e o Real Madrid, que é o vice-líder. 3 anos e 4 meses depois do título da Libertadores em La Fortaleza, o Grêmio voltou a Lanús e carimbou a faixa do Tri da América ao bater novamente o time argentino por 2-1 na noite desta quinta-feira, pela segunda rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. O São Paulo bateu o Rentistas, pequeno clube uruguaio, por 2-0 ontem à noite no Morumbi e se consolidou na liderança do Grupo E da Libertadores da América. De quebra chegou a 8 vitórias seguidas na temporada. Pablo no primeiro tempo e Reinaldo batendo pênalti quase no fim do jogo fizeram os gols de mais um triunfo tricolor. Os outros jogos de ontem pela Libertadores. Racing 2, Sporting Cristal 1. Universidade Católica 0, Argentino Júniors 2. Copa Sul-Americana. Corinthians 0, Penarol 2. Sporting Ancaio 1, River Plate do Paraguai 2. Jorge Wilstermann 0, Bolívar também 0. Os Old Boys 1, Libertad 3. La Equidad 2, Aragua 1. Palestino 0, Atlético Goianiense na primeira vitória internacional 1. No Campeonato Paulista, Ponte Preta perdeu para o Mirassol 2-1. O Palmeiras foi surpreendido em casa e perdeu para a Inter de Limeira 1-0. Últimas notícias. Em mais um dia de alívio externo e interno no mercado financeiro, o dólar voltou a cair e fechou no menor valor desde o fim de janeiro. O dólar comercial terminou a quinta-feira vendido a 5,33 no menor valor desde 26 de janeiro, quando tinha fechado a 5,32. O otimismo no câmbio não se repetiu no mercado de ações. O índice Bovespa da B3 fechou o dia aos 120.066 pontos, com um recuo de 0,82%. A Caixa Econômica Federal libera nesta sexta-feira o saque da primeira parcela do auxílio emergencial para trabalhadores nascidos no mês de janeiro. O dinheiro já foi pago em 6 de abril, mas até hoje só podia ser usado para compras, pagamentos e transferências por meio de conta digital do aplicativo Caixa Tem. Os valores do auxílio variam de 150 a 375 reais, dependendo da família. O banco também deposita hoje o auxílio para os beneficiários do Bolsa Família com o número de inscrição social NIS de final 0. Neste caso, o dinheiro pode ser usado imediatamente por meio da conta digital ou do cartão
Bolsa Família. Impeachment de Witzel é julgado e governador do Rio de Janeiro pode deixar o cargo definitivamente. Governador já é réu no STJ, onde corre um processo criminal que pode levá-lo à prisão. Denúncia do Ministério Público Federal serviu como base para o pedido de impeachment. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, terá almoço hoje com empresárias e executivas da indústria e de serviços, realizado no Palácio Tangará, em São Paulo. Serão 50 convidadas ao todo. Na lista constam nomes de peso, como a estilista Cláudia Saad, mulher do empresário John Saad, dono da Band, Cristiane Lacerda, diretora da rede de supermercados Carrefour, Gabriela Mansur, promotora de justiça e criadora do Instituto Justiça de Saia, Flávia Bittencourt, CEO da Adidas, entre outras convidadas. O Senado aprovou ontem um projeto de lei que permite a quebra temporária de patentes e vacinas contra a Covid-19. A proposta provocou muita discussão e dividiu a opinião dos senadores durante a sessão. O projeto teve 55 votos favoráveis e 19 contrários. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados. O Senado aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei que aumenta o número de doenças rastreadas pelo teste do pezinho aplicado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Com a ampliação prevista no projeto, o exame alcançará 14 grupos de doenças, medida que será implementada de forma escalonada em prazo a ser regulamentado pelo Ministério da Saúde. O texto, que teve origem na Câmara dos Deputados, segue agora para a sanção presidencial. As autoridades sanitárias da Colômbia confirmaram nesta quinta-feira 505 mortes por Covid-19, um recorde nacional diário em um país que vem atingindo piores marcas relacionadas à pandemia em sequência e que já acumula 73.230 óbitos provocados pela doença. Além disso, 17.308 novas infecções pelo coronavírus foram registradas ontem, elevando o total para 2.841.934 contágios, dos quais 108.611 estão ativos. O país vizinho vive seu terceiro e mais virulento pico da pandemia. Com a estabilização dos contágios por coronavírus, Portugal antecipará em 2 dias a última fase de seu plano de saída gradual do confinamento, inicialmente prevista para a próxima segunda-feira, e reabrirá a fronteira terrestre com a Espanha. Cerca de 30 bilhões de pessoas são pobres da América Central, das quais 80% estão concentradas no Triângulo Norte, uma região que requer assistência internacional para enfrentar a pandemia e os efeitos da crise climática que ameaçam privar milhares delas de sua segurança alimentar. Na América Central, com cerca de 48,5 milhões de habitantes, mais da metade da população está na pobreza, ou seja, quase 30 milhões de pessoas, afirmou o economista sênior do Instituto Centro-Americano de Estudos Fiscais, Ricardo Castaneda, a agência EP, nesta quinta-feira. O economista detalhou que 80% dos pobres vivem em El Salvador, Guatemala e Honduras. Com um rombo previsto de 286 bilhões nas contas públicas deste ano, o governo federal deixará de arrecadar um valor bem maior, 351 bilhões em benefícios fiscais concedidos a empresas e grupos específicos. O valor é equivalente a quase 1/4 da arrecadação da União, um patamar recorde. Na prática, os chamados gastos tributários são recursos que deixam de entrar no cofre do governo federal. São exceções que permitem que determinadas empresas e grupos beneficiados paguem menos impostos. Os cálculos são da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais e levam em conta os dados da Receita Federal. Mais de 150 bilhões de pessoas do mundo foram infectadas pela Covid-19, de acordo com o balanço da agência France Press, com base em dados oficiais dos países atualizados na manhã desta sexta-feira, em um momento de explosão de novos casos diários. Oficialmente foram registrados 150.337.583 casos desde a detecção do vírus na China em dezembro de 2019, 6 milhões deles em uma semana, em particular na Índia, país que nos últimos 7 dias contabilizou 2,5 milhões de infectados. O número de novos casos diários mais que dobrou desde meados de fevereiro. Após uma segunda onda de outubro a janeiro, o número caiu para um pouco mais de 350 mil casos por dia. Atualmente, a média está em 821 mil infectados a cada 24 horas. Os contribuintes com imposto de renda a pagar precisam estar atentos.
A Receita Federal liberou ontem, em sua página na internet, uma nova versão do programa gerador da declaração de 2021. A atualização foi necessária por causa do adiamento da entrega da declaração para 31 de maio. O programa emitirá guias do documento de arrecadação da Receita Federal com novas datas de vencimento. Quem já enviou a declaração não precisa se preocupar. A Receita informa que quem emitiu DARF com vencimento até hoje poderá pagar o imposto até 31 de maio sem acréscimo. A CPI da Covid aprovou nesta quinta-feira um requerimento que cobra da Presidência da República informações e documentos sobre os passeios do presidente Jair Bolsonaro pelo comércio de Brasília e no entorno do Distrito Federal durante todo o período da pandemia do coronavírus. As saídas do presidente da República são rotineiras e costumam acontecer principalmente durante os finais de semana. No último sábado, por exemplo, Bolsonaro foi a Ceilândia e ao Sol Nascente, regiões próximas à capital da República. Sem máscara, o presidente entrou na casa de moradores e provocou aglomerações. Avião com 1 milhão de doses da vacina da Pfizer chega ao Brasil por Viracopos no início da noite passada. Desembarque foi acompanhado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e marca a entrega do primeiro lote do contrato de 100 milhões de doses feito pelo governo federal. Por conta das exigências de armazenamento, imunizantes serão distribuídos entre as 27 capitais brasileiras nesta sexta e sábado. E o Brasil bateu a marca dos 400 mil mortos pela Covid-19. Nas últimas 24 horas foram registrados 3.001 novos óbitos. Com isso, o total de pessoas que perderam a vida para a pandemia do novo coronavírus chegou a 401.186. Ontem o balanço diário marcava 398.185 vítimas que não resistiram à pandemia. Ainda há 3.663 mortes em investigação por equipes de saúde. Isso porque há casos em que o diagnóstico sobre a causa só sai após o óbito do paciente. A soma de pessoas que contraíram o vírus desde o início da pandemia alcançou 14.590.678. Em termos de óbitos, o Brasil está atrás apenas dos Estados Unidos, que tiveram até o momento 574.947 mortes em função da Covid-19. Já no ranking de casos, o país está na terceira colocação, atrás da Índia, 18.376.524, e dos Estados Unidos, com 32.272.447. O número de pessoas recuperadas totalizou 13.152.118. Já a quantidade de pacientes com casos ativos em acompanhamento por equipes de saúde ficou em 1.037.374. A economia dos Estados Unidos cresceu 6,4% no primeiro trimestre de 2021 em dados atualizados. O resultado, que ainda vai passar por 2 revisões, foi divulgado ontem pelo Escritório Oficial de Estatísticas do Departamento de Comércio do país. A alta foi superior à registrada no trimestre anterior, que foi de 4,3%. Em estado de emergência, passando por uma quarta onda do coronavírus com novas variantes e com menos de 2% de sua população vacinada. Este é o quadro atual do Japão apenas 3 meses antes da Olimpíada. Um tumulto em um festival religioso em Israel deixou dezenas de mortos nesta sexta-feira, informaram veículos de imprensa israelenses. Jornais do país como o Haaretz e o The Times of Israel, citando fontes médicas oficiais, falam de 38 a 44 vítimas. Mais de 100 se feriram. Cerca de 100 mil pessoas participavam da celebração do Lag Omer, a maioria judeus da linha ortodoxa, no maior evento desde o controle da pandemia do coronavírus em Israel. As primeiras informações diziam que uma arquibancada de metal desabou, mas órgãos de saúde israelense informaram que as vítimas morreram pisoteadas após um tumulto. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa o Globo do Rio de Janeiro. Brasil atinge a marca de 400 mil mortos pela Covid. Média móvel volta a crescer depois de 5 dias de queda. A Folha de São Paulo. Chega ao Brasil o primeiro lote de vacinas da Pfizer contra a Covid com 1 milhão de doses. O Estado de São Paulo. Contra a CPI, presidente do Clube Militar defende golpe para restabelecer a ordem. Jornal Central, Correio Brasiliense. Chegou a um número enorme de mortes, diz Bolsonaro em live, mas não cita os 400 mil óbitos. Valor econômico. Postagem de Bolsonaro no Facebook e Instagram recebe alerta de informação falsa. Estado de
Minas. Efeito sanfona põe o Brasil na rota de 1 milhão de óbitos, afirmam especialistas. Jornal do Comércio no Recife. Quebra temporária de patentes para produção de vacina é aprovada pelo Senado. O texto vai à Câmara. Fortaleza, Diário do Nordeste. Fabricante da Sputnik V diz que vai processar a Anvisa por difamação. Porto Alegre, 0 hora. Lewandowski nega pedido de senadores governistas para tirar Renan Calheiros da CPI da Covid. Edições impressas locais em tempo. CPI fará histórico da crise, diz Omar Aziz. Jornal do Comércio. Embrapa ajuda a fortalecer bioeconomia na Amazônia. A crítica. 4 morrem em chacina no interior. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Abilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.